Bom dia, segundo ano. Hoje a gente vai dar início ao nosso calendário de videoaulas que vão dar seguimento às nossas aulas presenciais, ok? Então eu quero que vocês peguem suas apostilas e abram na página 13. Essa página aqui, ó. Página 13. Virando o computador de avesso. Eu vou ler com vocês e vou explicando, ok? Então, vamos lá. Existem alguns hardwares internos muito importantes para o funcionamento do computador. O que isso quer dizer? Existem algumas peças dos computadores que estão na parte de dentro, que são muito importantes para o funcionamento do computador. Onde você acha que podemos encontrá-los? Então, aqui a gente tem monitor, teclado e gabinete. Eu gostaria que vocês, onde está escrito hardware aqui, vocês escrevessem em cima peças, para vocês lembrarem que toda vez que a gente fala de hardware, a gente está falando das peças do computador. Monitor, gabinete, impressora, scanner, mouse, teclado. Hardware quer dizer peças. Então, onde vocês acham que estão os hardwares mais importantes para o funcionamento do computador? É dentro do monitor, dentro do teclado ou dentro do gabinete? Lembrando que gabinete é essa parte aqui, monitor é essa e teclado essa daqui, certo? Acertou quem falou gabinete. Dentro do gabinete é onde a gente tem as peças internas mais importantes para o funcionamento do computador, ok? Então a gente vai marcar aí gabinete. Esses hardwares são encontrados dentro do gabinete do computador. Circule o gabinete no computador abaixo. Então, a gente vai circular o gabinete. Essa parte aqui. Vamos fazer um círculo no gabinete, para a gente lembrar dele mais tarde. É só a gente lembrar que ele parece, é a única peça do computador que parece uma caixona. Parece uma caixa grandona. E é lá que estão guardadas peças internas. Então, agora, hardware interno. A gente vai escrever aqui, ó, novamente, vamos escrever aqui em cima peças, para a gente lembrar que são as peças internas. Para funcionar, o computador precisa de peças importantes que não estão visíveis porque estão dentro do gabinete. Podemos comparar o computador com o corpo humano. Dentro dele existem os órgãos vitais para que o nosso organismo possa funcionar. Imagine, por exemplo, como seríamos se não tivéssemos o nosso esqueleto. Você lembra quais órgãos são fundamentais para o funcionamento do corpo humano? Cite o nome de 3 órgãos. Então, assim como o corpo humano que precisa de coisas que estão dentro da gente para fazer um funcionamento, coisas que a gente não vê, o computador também precisa das pecinhas dele que estão lá dentro do gabinete. 3 órgãos que a gente precisa: coração, pulmão, estômago. Quem pode pensar? O cérebro. Então, vamos citar aí 3 órgãos. Na página 15, a gente tem o que você acha que encontramos quando abrimos um gabinete. A maioria de nós nunca abriu um gabinete, a gente só vê ele fechadinho, certo? Mas lá dentro tem muita coisa. Então, a gente vai falar dessas coisas agora. Quando abrimos o gabinete do computador, podemos observar que existem muitas peças e componentes dentro dele. Encontramos placas, drives, memórias, processador, disco rígido, cabos, fonte e uma variedade de outros hardware, de outras peças. Um técnico em computação, por exemplo, é especialista em hardware. Página 16 e 17. A gente vai fazer esse diagraminha aqui, ó. Utilize o diagrama abaixo para descobrir o nome dos principais hardwares. Então, a gente vai ver a letra e o símbolo e vai pegar aqui, ó. A gente tem a mãozinha, a gente vai olhar aqui, ó. A mãozinha quer dizer o quê? P. Então, a gente vai botar o P aqui. A roda qual letra? L. Então, a gente vai botar o L aqui.
Vou dar um tempinho para vocês, e vocês pausem o vídeo agora, respondam e a gente continua. Certinho? Então, a gente vai descobrir que na página 17, o primeiro diagrama, a primeira palavra que a gente vai encontrar como enigma é placa-mãe. O que é a placa-mãe? A placa-mãe é uma placa que a gente tem dentro do computador, onde a gente liga outras peças. Então, ela é uma placa que serve para conectar todos os outros hardwares internos. Então, é na placa-mãe que vai a memória, o processador. É por isso que a gente chama ela de mãe, porque ela é como se fosse a mãe das outras peças. É nela que todo mundo se junta, é nela onde tudo fica conectado. Ó, a placa-mãe é um hardware onde estão conectados todos os outros hardwares responsáveis pelo funcionamento do computador, como a memória, placa de vídeo, placa de som, placa de rede, placa de modem, processador e vários outros. Então, página 17, placa-mãe, certinho? Na página 18, a gente vai ter uma foto da nossa placa-mãe. É assim que se parece uma placa-mãe. Ela é realmente uma placa grandona que tem vários encaixezinhos, e em cada encaixe a gente coloca uma pecinha diferente, ó. Aqui é o encaixe para a gente colocar as memórias. Aqui é o encaixe do processador. Aqui o encaixe das placas, ó. Ok? Então, ela é uma placa cheia de encaixezinhos, como se fosse um Lego, que a gente vai colocando as diferentes peças. Na página 19, a gente tem outra palavra para descobrir. Podemos? Na página 19, a gente tem o processador. E embaixo a gente tem uma figurinha de um homem falando. Muitas vezes parece que o computador pensa, não é verdade? Qual é o órgão do corpo humano que realiza a tarefa de pensar? Acertou quem disse cérebro. Mas o computador tem cérebro? Mas ele tem uma peça que tem uma função muito parecida com a do cérebro. O nosso cérebro, o que ele faz? Ele processa as informações, os estímulos, processa o que a gente vê, o que a gente ouve, processa o que o nosso corpo precisa fazer para funcionar. O processador, como o nome já diz, também processa, também faz a mesma coisa. Então, ó, aqui a gente tem a foto do processador. É assim que um processador parece. O processador pode ser comparado ao cérebro, porque ele é a parte mais importante do computador. Falamos então que ele é o cérebro da máquina. É o processador que controla as outras partes do computador e faz com que ele consiga executar funções como operações matemáticas, elaborações de texto e armazenamento de dados. Quando você ouve uma música em MP3, acessa a internet ou escreve um texto, tudo é feito pelo processador. Da mesma forma que no corpo humano, tudo é feito através do cérebro, ok? Quanto mais sofisticado for o processador, mais funções ele consegue realizar e com mais velocidade. Na página 21, a gente tem outra palavrinha para descobrir qual é. Acertou quem escreveu memória. Memória, ela tem um nome muito curioso. Por quê? O que a memória do corpo humano faz? Ela armazena os dados, certo? Mas qual é a função que a gente vai ver aqui da memória? É o armazenamento de dados? Mais ou menos. A memória, ela interfere diretamente na velocidade do computador. Então, quanto mais memória a gente tem, mais rápido o computador vai funcionar. Então, vamos ler a definição de memória do nosso livro? A memória ajuda o computador a processar as informações rapidamente. Quanto mais memória existir, mais rápido o computador irá funcionar. Ela armazena temporariamente as informações necessárias para que o computador possa ser ligado. A memória trabalha junto com o processador para executar os programas de computador.
Então, é ela, junto com o processador, que executa um software, todos os programas que são necessários. Então, se a gente tiver pouca memória, o que acontece? O nosso computador trava. Se a gente tiver muita memória, o computador é rápido, faz tudo rapidinho. Página 22. Os arquivos são armazenados num hardware interno do computador. Decifre o nome desse hardware usando os códigos da página 16. É o disco rígido. Todos os dados e programas ficam gravados no disco rígido. Caso ele fique cheio, é possível apagar arquivos e programas para liberar espaço. Então, ele é como se fosse um pendrive, um super pendrive que a gente tem dentro do computador. É ele que armazena foto, vídeo, música. O disco rígido, também chamado de HD, é indispensável a qualquer computador. É um sistema de armazenamento de arquivos e programas. Os dados gravados não são perdidos quando a gente desliga o computador. Diferente da memória, que armazena os dados temporariamente, ele armazena os dados de forma permanente. Então, a gente vai encerrar hoje fazendo o exercício da página 23, 24 e 25. E no começo da próxima aula a gente vai corrigir, ok? A gente vai corrigir. Então, eu vou deixar para vocês fazerem e antes de começar a próxima aula a gente corrige. Ou eu mando a fotinha. Eu vou mandar a fotinha da correção para vocês, ok? Então, até a próxima.